Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 9. E o título da mensagem é A Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Que diz o seguinte, Romanos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aqueles que chamam. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Aleluia, Pai. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também, aleluia, Pai, louvado seja Deus, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Aleluia, Pai. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos dar continuidade então na nossa meditação nas referências, né? Já fizemos a leitura completa do capítulo, exatamente para que os irmãos, né, que não viram antes, não ouviu, né, eles tenham um perfeito entendimento de que é que nós estamos falando, né? Estamos meditando sobre qual capítulo da Bíblia, né? Os irmãos que não assistiu ontem e nem no começo da semana, que não ouviu fazer essa leitura, não vai saber. Então, por isso eu faço a leitura diariamente do mesmo capítulo que nós não terminamos ainda a nossa meditação nas referências. As referências são muitas e são preciosíssimas. Nós não podemos abrir mão de nenhum versículo, de nenhuma palavra, nenhuma frase de cada referência, para que nós possamos ajudar os irmãos a ter um melhor entendimento da santa palavra de Deus. Então vamos já dar sequência. Nós esbarramos ontem aqui, né? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia
de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, irmãos, um coração bondoso, um coração cheio de misericórdia, né? É um coração que compadece e ajuda sempre os necessitados. Ajuda aos que precisam, independente de olhar a quem, né? É necessitado, está do teu lado, então você estende a mão e ajuda, porque Deus tem esta promessa na sua vida. Deus diz o seguinte, né? Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, né? E aí o versículo 15 diz, pois diz a Moisés, diz quem? O Senhor disse a Moisés, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ou seja, daquele que se compadece e entrega a Deus a sua misericórdia, né, se compadecendo do próximo, do necessitado, das pessoas pobres, carentes, exatamente como está escrito no Salmo 82, né, verso 1, 2 e 3, né, está escrito exatamente assim, né, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado. Eles nada sabem nem entendem. Então, quando você estende a mão a esse tipo de pessoa do qual está mencionado aqui, né, no versículo 2 e 3 do Salmo 82, então você está compadecendo, né, você está entregando a Deus o seu compadecimento das pessoas pobres, carentes, necessitadas. Porque o Senhor nos recomenda, é o Senhor que nos recomenda através da sua palavra, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem nem entendem. Então, quando você ajuda esse tipo de pessoa, independente da sua classe, de acordo com a sua necessidade, né, precisou, você tomou conhecimento, então ajuda. Então você está compadecendo. Então Deus vai sempre se compadecer de você, né? E a misericórdia que sela, né? Que sela, né, um coração bondoso, né? Ele dá sem receber. Ele entrega sem esperar recompensa, né? E essa recompensa vem somente de Deus. É Deus quem se compadece de nós. É Deus que tem misericórdia para conosco, né? E não é só exclusivamente para conosco, direto não, né? Essa promessa, ela é para os nossos descendentes, né? Ela é extensiva, né? O Senhor fala que Ele faz misericórdia a milhares de gerações, né? Ele faz misericórdia, né? Ele se compadece, né? As suas promessas alcançam nas nossas vidas, primeira, segunda, terceira e quarta geração, né? E que Ele se compadece até milhares de gerações, até milhares de anos, né? Então é extensiva. Todo o bem que nós fazemos aqui, né, está lá guardado na salva de ouro diante do Senhor Jesus. Meu pai falava muito uma frase, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E aqui a palavra confirma exatamente isto, né? Porque Deus te devolve, né? Te devolve, e Ele não te devolve em dobro, não. Ele te devolve quadruplicadamente ou infinitamente mais do que aquilo que nós fizemos. Porque nós fizemos aquilo que nós podíamos, né? Deus não está pedindo que nós façamos além das nossas forças, além daquilo que nós podemos, mas que o que nós podemos fazer, nos compadecer, para que nós nos compadecemos, para nós termos misericórdia, né, que também terá de nós da mesma forma, Ele nos retribuirá, né? Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois,
isto não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece. Ou seja, a nossa recompensa, ela vem de Deus. Ela não vem de nenhum homem, de nenhuma carne. Ela vem do Senhor, né? Que fez os céus e a terra, que é o dono da prata, fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, né? Ele que é o dono da prata e do ouro. É Ele que supre todas as nossas necessidades. A minha, a sua e as nossas, né? Vem do Senhor, né? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você deu, se você doou, se você ajudou, se você abriu as suas mãos, né? Se você fez sem esperar receber, pode esperar. Pode ter certeza absoluta que a sua recompensa vem do Senhor. É Ele quem se compadece. É Ele que é o dono da misericórdia. É Ele que é o dono da bênção. Ele que é o dono da vitória. É o Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A palavra de Deus afirma que a vitória, né, não é dos ligeiros, né? A vitória não é dos que correm, né, mas de quem o Senhor se compadece, né? A corrida não é dos ligeiros, nem a vitória dos que correm, mas sim provém de Deus, né? Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, né, Faraó era um grande rei, forte e poderoso, temido em toda a face da terra, né? Todo o mundo inteiro se curvava quando à frente de Faraó, e tremia quando esse nome era anunciado, né? Era um rei poderoso, mas nada provei ou provinha dele mesmo. Tudo foi Deus quem fez. Fez pela sua santíssima vontade, puro e exclusivamente. É claro que Deus escolheu a Faraó porque ele era um homem que reunia as condições de compadecimento de todos aqueles que necessitavam, né? Foi extremamente poderoso o Faraó, muito grande, muito forte, né? Mas foi Deus quem o escolheu, foi Deus quem o capacitou, foi Deus quem o separou, foi Deus quem deu para ele todo esse poderio que ele teve, né? Mas com um único, exclusivo objetivo: que as pessoas recebessem daquele rei poderoso todo o bem do qual necessitasse, para que o nome de Deus nele fosse grandemente glorificado, fosse elevado, fosse glorificado, e todos reconhecessem que na vida daquele homem tinha um poder extraordinário, um poder extraterrestre, um poder divino, né, vindo do céu. E aqui o Senhor afirma exatamente isto, né? Aleluia, Pai. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei. Deus falando para Faraó, né? Todo o bem que você faz, toda a riqueza que você tem, todo o poderio, né? Não foi você que construiu, fui eu quem te dei. Tudo é meu. Eu coloquei tudo nas tuas mãos. Até você é meu. Então não bate no peito e vangloria não, porque tudo pertence a mim. Eu te dei e eu tiro a hora que eu bem quiser. Então ajuda o pobre e o necessitado. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado.
tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nem entendem. E eu me compadecei, eu me compadecerei de quem de mim se compadecer. E eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia de mim. De quem eu tiver misericórdia, né? Porque quando nós temos misericórdia de alguém, nós estamos tendo a misericórdia pelo nome do Senhor. É por Ele, é para Ele. Todo louvor, toda honra e toda glória. Ou toda glória, toda honra e todo louvor. É para o Senhor e é do Senhor, né? É para Ele e é tudo por Ele, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Né? Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Ou seja, através de Faraó, as pessoas recebiam, né, a bênção e a vitória. Tudo aquilo que necessitava, pelo poder de Deus, que Deus havia dado para ele. Né? Aleluia, Pai. Né? Mostrar o meu poder para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Né? Toda a terra. Né? Isso aconteceu, irmãos, exatamente no tempo de José. Né? Tempo de José, que foi vendido para o Egito como escravo. Né? E Faraó é uma história longa, bonita, linda demais, passagens dificultosas que José passou, mas foi constituído rei, constituído administrador de todos os bens de Faraó, né? E houve fome na terra, irmãos, e somente no Egito tinha comida. E quem era o rei daquela época? Faraó, né? E através de José, Deus deu para Faraó ali uma riqueza extraordinária, que os silos que tinha não coube o alimento que foi guardado. José teve que construir mais um monte de silos e tratou da terra inteira. Todo mundo se curvava e ficava admirado porque que no Egito tinha comida. Em mais lugar nenhum da terra tinha. Durou 7 anos, irmãos. Essa pestilência na face da terra. Durou 7 anos. Né? Então é coisa linda, é uma outra mensagem que eu trarei no outro dia qualquer para os irmãos ver que coisa tremenda. Essa confirmação que Deus deu aqui, falando com Faraó, né? Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Foi naquela época, continuou até agora. São milhares de anos. Continua sendo, né, anunciado o nome do Senhor por esta passagem que aconteceu no Egito, né? É coisa linda. A face da terra inteira não tinha comida, só no Egito tinha, por causa de José, né? O 8º filho de Jacó, que foi escravo, vendido para... Os seus irmãos o venderam para o Egito como escravo, e ele tornou-se governador de toda a terra do Egito. Porque a mão de Deus assim o fez. A mão de Deus assim o quis. Né? Foi tudo pela vontade do Senhor. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse grandemente glorificado. E foi, é e continuará sendo. Né? É coisa tremenda. É coisa tremenda. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Esse é Deus. Ele faz dessa forma. Ele se compadece de quem Ele quer e endurece com quem Ele quer. Né? Todo aquele que se humilha será exaltado. E todo aquele que se exalta será humilhado. Deus assim o faz. Né? Para que a pessoa e todos que veem, ouvem e vejam e leiam e tomem conhecimento, saiba que todo o poder está nas mãos do Senhor. É Ele quem importa todas as coisas. Né? É como o próprio Senhor Jesus disse, né, para Satanás, quando ressuscitou o 3º dia e foi ao inferno. Né? Chegou lá, estava em festa. Né?
né? As legiões de demônios estavam todas lá fazendo uma farra danada, né? Achando que teria vencido Jesus, né? Teria tido vitória. O Senhor chegou numa certa distância assim. A hora que eles chegou, que eles viu ele, né? Calou-se tudo, né? Calou-se tudo. Foi jogar água no fogo, né? Calou-se, foi um silêncio total, absoluto, né? A hora que eles viram que bateu os olhos nele. Jesus olhou para Satã e falou, vem aqui, né? Satã não queria vir. Pela força da palavra do Senhor. Pela força da palavra do Senhor. Ele se arrastou igualzinho cobra e foi parar nos pés de Jesus. Jesus meteu o pé na goela dele, né? E arrancou a chave do inferno da mão dele. E falou para ele, a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. E pronto, fim de papo. E é exatamente isto. Esse é Jesus, o Todo-Poderoso. É o Senhor Jeová dos Exércitos. É o Deus de Abraão. É o Deus de Jacó. É o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. É o Deus de Israel. É o eu sou. É o meu Deus. Esse é Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Aleluia, Pai. Surimicanturianda labaia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas o homem, é o Senhor falando. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? O Senhor falando na boca do apóstolo, usado pelo Espírito Santo do Senhor, né? É aquele homem que acha que é alguma coisa, porque tem dinheiro, porque tem um patrimônio que nem mesmo ele sabe falar com segurança tudo que tem, né? Carros importados, mansões, iates, navios, né? Mansões em tudo que é parte do mundo, né? Por todos os lados, né? Cheio de fama, dinheiro, poderio assim assustador, né? Aquele que bate no peito e diz eu sou. Aí o Senhor fala com ele dessa forma aqui, ó. Homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Esta palavra, irmãos, me faz lembrar uma passagem que tem na Bíblia, também numa outra mensagem, que havia um fazendeiro muito rico. Tinha uma grande propriedade. Grandes silos na sua casa, né? A palavra de Deus fala celeiros. Grandes celeiros, né? E ele teve uma colheita de extrema abundância de tudo que era mantimento. Tudo que se come, né? O mosto, né? O azeite, todo tipo de cereais, e fez um grande estoque que dava para dezenas de anos, né? E ele bateu no peito, se vangloriando de tanta riqueza que ele tinha, da fartura que ele teve naquele ano, né? Ele bateu no peito e disse, agora eu posso me folgar aqui, posso ficar sossegado por muitos anos, porque eu plantei e eu colhi, tem muita comida para me folgar e ficar bem folgado. E a palavra de Deus fala, né, que naquela mesma hora foi dito para ele, pobre miserável, tu não sabes que nesta noite o inimigo pedirá a tua alma. Por quê, irmãos? Porque ele se engrandeceu. Deus deu para ele uma colheita extraordinária que ele deveria repartir com todos os pobres
onde ele tomasse conhecimento que tinha pobre necessitando de comida. Não, ele estocou para poder usufruir aquilo por muitos anos, sem precisar trabalhar. Não tinha problema ele usufruir, era dele. Mas a primeira coisa que ele deveria fazer era agradecer a Deus. Dobrar os seus joelhos, levar os olhos aos céus, levantar os braços e agradecer a Deus. Falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta grande e farta colheita que o Senhor me deu de tudo que se come. Dá para mim me alimentar, eu e minha família, durante dezenas de anos, centenas, mas eu vou repartir com todos os pobres necessitados, Senhor. Vou dar de graça, vou vender para quem precisa e puder pagar. Mas aqueles que precisar de comida e não puder comprar, eu vou dar de graça, porque o Senhor deu de sobra para mim, Senhor. Né? Deus ficaria feliz e dava para ele muitos e muitos anos de vida ainda que ele já fosse velho, né? E tivesse já sendo quase a hora. Mas não, né? Deus falou para ele, né? Você não sabe que ainda nesta noite o inimigo pedirá a tua alma, pedirá conta da tua alma, e você vai ficar tudo aí para quem não plantou comer, né? Então é isso, irmão, é isso que Deus fala. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, Pai. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E sucederá que no lugar em que lhes foi